Meu irmão, você que tem dívida, dizer, profeta, eu tenho dívidas. É possível tuas dívidas dessa pessoa que está a dever, não importa se é J ou quem. A pessoa ligar para ti, você ligar para ela e dizer, olha, eu estou nessa situação. E suas dívidas serem canceladas e a pessoa ligar e dizer assim, Zico Rivalela, eu te perdoo as dívidas. O profeta pode cancelar as dívidas. Não, Jack, não. Estou a falar a graça que Deus me deu. O grande problema é que as pessoas olham para mim. Estou a falar a graça que Deus me confiou. Dívidas não é nada, meu irmão. Pode cancelar. Ok, no próximo programa. Todas as dívidas que eu tenho, o profeta pode cancelar. Todas as dívidas que você tiver, ele tiver. Olá, mais uma vez, paz, graça. Estou aqui a tratar o assunto, continuação sobre o profeta Jack. Então, o profeta Jack, conforme que ele diz, ele diz ter uma graça de cancelar as dívidas das pessoas que estão a dever. Então, hoje que apresentar duas questões para nos provar que de fato ele não recebeu nada de Deus como graça para cancelar dívidas, qual foi a dívidas ocultas, por causa das dívidas que temos em nosso país, desculpa, já fiquei muito pegado com dívidas ocultas, espero que me perceba. Eu estou a falar de dívidas, condições normais, não é? Estou a falar de dívida individual, porque hoje em dia vivemos de dívidas, não é? Essa é a nossa vida, é o nosso estilo da vida. Então, quero te provar que de fato ele não tem nada de graça de Deus, ele quer te provar, ele não dá a receber de nenhuma parte de Deus. Vou te provar em duas condições quando uma pessoa diz que de fato tem as condições suficientes como uma graça para que resolvesse o problema das dívidas. Porque se ele diz que para Deus lhe deu graça para cancelar a dívida só, como é que ficam os donos que emprestar? Isso vai trazer prejuízo. Isso só falta para prejudicar o banco, porque o banco emprestamos o banco. Porque quando se fala de dívida, estamos a falar em todas as áreas. Posso ir na minha família emprestar 100 mil. Posso ir no banco emprestar 500 mil. Posso ir no amigo emprestar mês 500 meticais, $100 para posso dizer não nada, mas para aquela pessoa é muito, porque não tem nada de dependência dele. Posso emprestar 100 meticais, uma pessoa que vende tomate. Aquele dinheiro para aquela pessoa mês 50 reais, 20 reais é muito. Não está sem prejuízo. Ok, vamos em duas questões. Vou tratar a primeira questão. Se diz ele recebeu a graça para cancelar as dívidas. Vamos no primeiro homem, que é o apóstolo Paulo. Estou falando de tanto que não importa, é profeta, é pastor, é evangelista, que diz que resolve esse problema de dívidas individuais. Vamos aqui. Vamos no Filomeno, capítulo 1, versículo 18, 19. Diz assim, 18. Vamos ler 18. Filomeno 1, 18. Diz assim a palavra de Deus. Desculpa, antes de Hebreus. Só diz assim a palavra de Deus. Vou ler 18 diz assim. Diz assim. Se ele o prejudicou em algo, eu lhe devo alguma coisa, ponha na minha conta. Escuta, é o apóstolo Paulo. Deixa eu continuar, versículo 19, não vou terminar. Diz, eu, Paulo, escrevo de próprio ponho, eu pagarei. Escuta, havia um escravo Onésimo. É um escravo Onésimo, desculpa lá se não vou falhar, vamos desculpar o ver de novo. Aqui para não fazer eu esquecer os nomes. Onésimo. É o escravo Onésimo. Então o escravo Onésimo pertencia a Filemon. Então, a pessoa para escrever a carta para Filemon, que era o patrão desse escravo. Ele diz assim: se esse escravo tem dívida contigo, eu penso que põe na minha conta, em vez de ser a pagar, eu vou pagar. Quer dizer que o apóstolo Paulo disse, Filomeno, se está de dever essa escrava, fala comigo, porque eu vou falar com Deus do céu, que criou o céu e a terra,
para que essa dívida seja cancelada. Para entender para que quando o apóstolo Paulo, como posso dizer que isso é graça? É que o apóstolo Paulo era um homem cheio de compaixão. O apóstolo Paulo era um homem que carregava o seu próximo. O apóstolo Paulo era um homem que sentia a necessidade do próximo. O apóstolo Paulo estava disposto a entregar a sua vida para o próximo. O apóstolo Paulo é um líder que estava disposto para sacrificar no lugar do seu próximo. Então, dizer, o apóstolo Paulo, da mesma forma que Jesus Cristo se sacrificou pelo pecador, também o apóstolo Paulo estava disposto para se sacrificar pelas necessidades humanas. Mas se ele tem uma dívida contigo, Filomeno, põe na minha conta, eu pagarei em dúvida, eu pagarei em minha conta, eu vou resolver esse problema, coloca na minha conta. Se hoje, nem, por exemplo, está de dever porque te prejudicou, porque não comprou como escravo. Porque nas leis existem as leis da escravo, por exemplo, foi preso hoje. Não vou falar disso aí, não é? Porque posso levar tempo. Ok, vamos dizer assim. Se haver algo que contradiz a lei que te prejudicou esse escravo, porque não tem cumprimento como escravidão, já está de dever, coloca na minha conta, é de pagar. Então, vai dizer, um líder que sabe ter essa graça, ele vai dizer assim. Quem está de dever? Pessoal, gosto uns líderes muito inteligentes na igreja. Sabe o que faz os líderes inteligentes? Diz assim: quem tem dívida de aluguel em casa, a pessoa levanta a mão. Quando é que diz? Depois, quando é dinheiro daquela pessoa vai pagar. Para mostrar, é um líder que tem graça de Deus. Isso eu não faço, não vou te mentir. Isso tem que ser uma pessoa. Quando eu falo de graça, eu falo de compaixão. Misericordioso. A Bíblia fala de misericordioso. Se você tem misericórdia, pratica. Então, há um líder, quando tem graça, ele tem sua misericórdia para suprir as necessidades dos seus elementos congregacionais. Ele diz que ele tem dívida, fala comigo, ele de pagar casa de aluguel. Que dívida da pessoa emprestou alimentação, fala comigo, ele de pagar. Esse chama-se uma pessoa quando tem graça de Deus. Quando tu tem graça de Deus, tu se coloca no lugar dessa pessoa para resolver os problemas daquela pessoa que criou sozinho. Não vais orar para cancelar, isso é uma filha patetiça, pá. Patetiça. Pessoa, posso para dispor no meu lugar, eu estarei a resolver, eu vou tirar a minha parte, não importa dinheiro, não importa as milhões, é de pagar, coloca na minha conta. Os problemas que te causou hoje, Onésimo, coloca na minha parte, eu de resolver. Isso chama-se, quando uma pessoa tem graça, que chama-se misericórdia, que fala nos Romanos, quando há misericórdia, pratica a sua misericórdia. Isso é uma graça, é um dom que vem de Deus. Então, isso para dizer, um pessoa líder como deserto. Vamos ver outro exemplo, quando um líder tem graça de Deus, Deus concedeu graça para resolver o problema da humanidade. Porque a graça que fala do apóstolo Paulo é misericórdia para resolver o problema das necessidades. Não só líder, próprios crentes na igreja, há crentes misericordiosos que resolvem os problemas dos crentes. Misericórdia pode resolver quando tu não tem saco de arroz em casa, pode resolver quando tu não tem sapato, pode resolver quando tu não tem roupa de dar roupa, pode resolver quando tu não tem dinheiro, sabe de dar. Várias formas. Come on, pá. Vamos lá no segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a mulher, um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu. Disse assim: servo meu, meu marido morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar o meu filho como escravo. Ok, não vou falar tudo isso, versículo não pode depois ficar em casa dele, muito interessante, que começa no segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, até, pode ler todo o capítulo, não, até versículo 7, não, deixa eu ver, versículo 7, diz assim. Ela foi contou tudo ao homem de Deus. A Bíblia diz que a mulher apresentou a sua preocupação ao profeta Eliseu, que tinha perdido o homem com o marido dele que sustentava aquela família. Até a mulher, quando perdeu, ele sabia que já tinha muitas dívidas grandes, que acumulava grandes dívidas. Ela foi apresentar ao homem de Deus, dizer: meu filho vai ser escravizado. Então, para dizer, o dono da pessoa que está sendo dívida, te escolha,
de dizer assim, pô, não me paga a minha dívida, vou levar só filho como escravo. É da mesma forma, quando a pessoa fazemos com ele um compromisso, dizer, pá, me paga o dinheiro, se vê, não está me pagando dinheiro, ele diz, eu devia levar uma peça na tua casa que contribuo de acordo com o meu dinheiro. Ou depois ele devia pagar teu carro se o valor é alto, ele devia pegar a monta se o valor é menos alto, posso vir pegar o televisor se é meio, posso pegar teu telefone. Então, escuta o que aconteceu com o profeta Eliseu. Ela disse, eu vou resolver. Vai ver esses homens, não sabe o que está se metendo, não sabe que são homem de Deus. Não. Homem de Deus que gosta de intimidar as pessoas. Vamos ler o versículo 7 diz assim. Versículo 7 diz assim. 7, não é? Ela contou tudo ao homem de Deus que disse, vai, venda o azeite e paga as suas dívidas. E você, seu filho, ainda poderá viver do que sobrar. O profeta Eliseu diz, vai e venda azeite. Então, buscou aquelas pares, profeterias, resolveu o problema daquela mulher, começou a encher. Então, dizer, quando um profeta ou um homem de Deus, ou seja, tem uma graça a favor, uma graça, como posso dizer? Quando tem uma graça a favor de resolver as dívidas ou as necessidades humanas, Deus vai lhe conceder uma graça. Como ele pode resolver os problemas daquela pessoa que se encontra desgraçado? Como o profeta Eliseu já sabia que uma mulher estava numa situação crítica, péssima, horrível. Desculpa, eu gosto de falar demais essa palavra desgraçada, não é? Porque desgraçada vai tua filho ser escravizado. Eu gosto de falar dessa expressão para que a pessoa entendesse que a situação da humanidade é péssima, horrível. Não é complicado. Está muito triste isso aí, não é? Então, para uma mulher perder o filho, ficar só o filho para ser escravizada, será uma triste péssima que já, e nós sabemos como é que é viver. Uma pior que perdeu o marido e volta a ser mais viúva, voltar a ter filhos, não será complicado. Ok, mas escuta, o homem de Deus diz assim, não diz, eu vou falar com Deus, aquele homem agora vai resolver tuas dívidas, vai te perdoar, ou vai cair praga, como muitos que gostam de dizer, disse, vai. Trouxe todo o vaso que foi impresso aquela mulher, começou a encher com azeite do profeta. Depois ele vai vender e tu vais viver, mas com teu filho não vai ser escravo, vai sobrar. Quando Deus te concedeu a graça para resolver os problemas das pessoas, Deus sempre te mostra como é que pode resolver cada situação. O profeta Eliseu era um profeta para fazer a obra de Deus, mas quando chegou naquela mulher, como tinha uma graça, Deus lhe mostrou o que ele deve fazer. Por isso ele disse, leva aquele vaso, empresta tudo, e vou encher com azeite e vai começar a vender. Ele deu ideia àquela mulher, quando deu aquela ideia à mulher, ele foi encher. E também o homem de Deus, quando tem uma graça, vai te fazer com que ele pode orar, e Deus te dará as condições de você ter as condições suficientes para pagar aquela dívida. Não vai orar para que Deus te perdoe aquela dívida. Não, isso não funciona. Pode aquele profeta, por exemplo, orar, se tem essa graça, e Deus enviar alguém para que te dê dinheiro e vai pagar aquela dívida. Assim é como funcionam as coisas de Deus. Para de sermos palhaçados, pá. Essa é da fama. Todo mundo quer se caçar de dívida. O próprio eu quero se caçar de dívida, não pagar dívida, mas isso é coisa, não funciona. As coisas de Deus não funcionam assim. Não funciona tão pouco. Não funciona, relaxa. Ok, vou terminar aqui. Assim, o profeta Jack não tem nada de graça de Deus, não recebeu nada para Deus, são coisas palhaçadas que ele está criando aí, está falando aí. Cometa você que já aconteceu, será que mesmo você já aconteceu na sua vida? Um homem de Deus, não pode ser um profeta para ser homem de Deus, orar por ti, depois de perdoar a dívida. Come on. Por exemplo, há pessoas que perdoam dívidas. Por exemplo, eu já fui perdoado de dívida, tem uma pessoa que já perdoou dívidas. Mas isso não significa porque orei para que a pessoa me perdoasse a dívida, não. Também é porque para a pessoa, quando ele perdoou, orei depois de vai perdoar aquela pessoa, não. Porque a pessoa entender a situação da pessoa, nós temos condições para me pagar o meu dinheiro, perdoe. Não é? Então, assim como funciona. A pessoa acha que, emprestei dinheiro para depois, por ver aquela situação que vive, nem sei que tem que cobrar mais, mesmo agora que estou trabalhando, já estou ali, já lhe perdoe. Se mesmo agora se quiser, posso dizer, também é dever você. Anda para dizer, tá vendo? Não, são coisas, porque eu ouvi a situação da pessoa dizer que, essa pessoa está mal.
Isto é uma condição de vida. Dá para dizer assim, não funciona as coisas, a propagação da oração. A oração pode servir-se e dizer, Deus, estou orando por determinado fulano, tem dívida a Deus. Deus que você é Pai, Deus favorece, conforme a Bíblia diz no Mateus capítulo 6, dizer que para Deus nos dá o pagamento de Deus, então também abençoa essa pessoa para que resolva esses problemas. Então Deus vai criar as condições para que aquela pessoa pague as dívidas. Se for como eu falei, mas vai lá conversa com a pessoa, pede desculpa se não tem condições, vai te perdoar assim como funciona. Obrigado, que Deus todo possa nos abençoar. Te espero, te peço, vou pedir, peço-me seguir o canal para que faça crescer e também te peço que coloque os comentários o que achou, será que isso é verdade ou não, porque há pessoas que precisam mais de profundidade, se não entender também coloca. Aqui estamos a aprender. A Bíblia diz no versículo que eu gosto mais, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: a Bíblia foi inspirada por Deus, é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir. Então, a função principal da Bíblia é para nos ensinar. Tu vai dizer, porque eu tenho 50 anos na igreja, eu tenho 10 anos na igreja. Para ensinar, aprender. Próprio eu cresci na igreja, então agora estou a aprender. Cresci na igreja. A minha vida, posso dizer que para resumir na igreja. Quando eu resumo na igreja, dizer que ainda cresce me mostrar a igreja. Estou já, se não estou enganado, já há 13 anos, não, vou completar 13 anos acisivamente, e já na chamada de Deus, na graça de Deus, mas então estou a aprender. Estou a aprender a vida assim mesmo, aprendemos cada dia. Então, quando tem dúvida, coloca um comentário para entender. Ninguém sabe com o outro, porque a Bíblia é uma coisa que para todos os dias precisamos aprender a graça. Deus possa os abençoar. Obrigado por todos nos acompanhar até aqui. Peço que compartilhe a vídeo com o pessoal próximo para que as pessoas descubram a verdade. Porque a Bíblia diz conhecer a verdade nos libertará. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, as pessoas continuam a sofrer, continuam desgraçadas, continuam nas humilhações, por causa desses líderes que não reúnem as condições suficientes para que a pessoa seja liberta. Obrigado, tchau.